Olá, Deus abençoe a todos. Nós estamos gravando esse vídeo para passar algumas orientações importantes acerca da comunicação audiovisual, do trabalho que o Ministério Mudança de Vida realiza. Nós vamos aqui reforçar, algumas orientações que já foram passadas, porém agora nós estamos gravando para que isso fique documentado, para que os senhores, em uma possível dúvida, os senhores tenham esse vídeo para esclarecer as dúvidas. Então, estou aqui com o diácono Jonatas. Nós vamos passar algumas direções que nós acreditamos que vai ajudá-los e vai facilitar o trabalho de todos e vai literalmente trazer uma qualidade melhor para o trabalho e para a produção em si, de forma geral. Nós temos alguns pontos importantes e eu vou começar aqui seguindo ponto a ponto, tópico a tópico, e nós vamos explicando e passando as orientações. É importante que esse vídeo, já agora no início, esse vídeo ele não tem nada de muito complexo, porém é necessário que seja assistido agora até o fim. E se na sua igreja tem um obreiro, alguém, um interno, um externo que apoia nos trabalhos de foto, vídeo, coleta de testemunhos, os trabalhos externos sociais que são gravados, é importante que essa pessoa também assista esse vídeo para que essa pessoa entenda o padrão e a direção que nós seguimos para um trabalho com excelência e com qualidade, ok? Então vamos lá. Captura de materiais. Nos últimos anos, nós temos tido muito material, que vem das igrejas, dos senhores. Porém, de uma certa forma, alguns materiais vêm de forma desorganizada, sem um padrão de captura e sem um planejamento daquilo. Então, é importante que seja feito um roteiro, do trabalho que vai ser realizado, um cronograma daquele trabalho que vai ser realizado, para que sejam feitas as imagens necessárias para serem utilizadas. Porque, muitas vezes, é feito o trabalho e não é feito um cronograma, um roteiro do trabalho e vem muito material. E quando vem muito material, do outro lado, quem faz a edição demora muito para fazer a decupagem, para escolher as melhores imagens. E muitas vezes começa o REC e vai até o final. Então fica-se 1, 2 horas de arquivo e às vezes naquele período a gente consegue usar 30 segundos, 20 segundos e às vezes nem isso de material. Então, o Jonas vai passar agora algumas direções básicas, aquilo que a gente segue aqui, na realidade, coisas básicas que nós temos essa consciência que vai ajudar vocês. Bom, importante primeiro é entender qual o trabalho que vai ser gravado. Dependendo de cada local que você vai gravar, o asilo, orfanato, evangelismo, seja um trabalho dentro da igreja, no bloco de variedades ou algo fora. Então, você tem que entender primeiro qual que é o trabalho que vai ser gravado. Vamos supor que seja o asilo. Então, se o trabalho do asilo que vai ser gravado, eu preciso conhecer aquele trabalho, eu preciso saber como que é realizado, como que funciona esse trabalho, o começo, meio e fim. Para cada gravação, seja para vídeo, seja para o filme, qualquer vídeo ele conta uma narrativa, que tem que ter um começo, meio e fim. Isso sempre, isso daí é uma obrigação. Então, mediante a isso, tem que se organizar, como o pastor falou, um roteiro de como que vai ser feito o trabalho. Então, vamos saber quais são as pessoas que vão, quantas pessoas vão, buscar estatísticas, dados sobre aquele trabalho, quantas pessoas que tem lá no asilo, quantas que vão ter no dia que vai ser gravado. Todo um planejamento antes para o dia da gravação. No dia da gravação, óbvio, começar a fazer aquele começo, meio e fim. Então, seja na igreja, eles se encontram na igreja, todo mundo se encontra na igreja. Então, pega a imagem de todo mundo na hora da oração, na hora de um aviso, de uma conversa com eles para falar, explicar o trabalho. É importante pegar essas imagens. Uma imagem que é muito importante não pegar, que já aconteceu muitas vezes, é imagens de roda, de círculo, de oração, que se pega por dentro. Isso acaba com a grandeza do trabalho e também deixa a pessoa tonta quando vai assistir, porque a imagem gira muito rápido. Então, se for fazer imagens de círculo das pessoas em volta, sempre se pega na diagonal, por fora, e lentamente fazendo o movimento virando, que isso é uma imagem que realmente dá para usar e não fica cansativo, maçante na hora que a pessoa está assistindo, né?
Feito essa parte aí, vocês vão para o local do trabalho. Se durante o trajeto tem a possibilidade de se gravar com uma câmera sem ter trepidação, não sei, uma GoPro ou um celular que tem estabilização para pegar o caminho, o trajeto, é bacana pegar. Né? Algum detalhe, placa de cidade, a placa do caminho, alguma coisinha em relação a isso. Isso dá riqueza no trabalho. Não fica um trabalho, mesmo que seja simples, você deixa ele mais enriquecido com esses detalhes. Chegando no local do trabalho, importante, o padrão de tudo, é um padrão jornalístico. Mostrar o local. Então, seja a fachada, a entrada da fachada. E não pega a fachada só em um ângulo. Pega em 3, 4, 5 ângulos que forem necessários, mas uma imagem de, no máximo, até 15 segundos. 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, matou ali. Fez essa parte, entra lá dentro da casa. Faz aquela imagem geral, de como se fosse uma pessoa que chegou lá para ver o trabalho. Então, o que ela vai ver? Então, ela vai ver os idosos lá, no caso do asilo, está vendo os idosos se alimentando, os idosos tomando medicamentos, os idosos brincando, os idosos fazendo as suas atividades padrão. Então, isso de cada um, né, uma imagem curta de 15 segundos, também não adianta gravar 2 segundos e achar que ficou bom. Então, eu falo 15 segundos porque é o tempo de você enquadrou, deixou certinho, dá o REC, permanece por 15 segundos. Se a imagem está bacana, está bem enquadrada, você pode abrir no zoom devagarzinho ou fechando o zoom ao inverso. Então, fazendo um movimento de esquerda e direita, para cima e para baixo. Isso daí dá mais riqueza no trabalho, né? E aí, acabou esse take, tira o REC, né? Obviamente, você não vai pegar uma pessoa que está comendo do seu lado direito. E aí, você acabou de fazer a imagem dessa pessoa. Você vai na imagem da pessoa do lado que está fazendo a mesma coisa. A gente só vai usar uma, não vai usar as duas. Veja qual sim é a melhor. E aí faz essa imagem, né? Que no caso é um pouco do roteiro do que se tem que ter. E no final do trabalho, quando o pessoal se reúne para fazer oração, detalhes de pessoas chorando, quando tem pessoas com emoção. Se tem louvor no trabalho, é importante pegar a imagem do louvor. Detalhe, tá tocando teclado, fecha lá no teclado, lá, pega o dedilhado, pega um detalhe da moça que tá cantando com close, e depois você pega uma aberta de todos eles cantando junto. Isso dá riqueza no trabalho e na hora de decupar a imagem a gente usa bastante esses detalhes, né? É importante, em cima disso aí que você falou, que haja, por exemplo, esse cuidado na roda, né? Porque a gente já viu imagens de roda que às vezes o pessoal não tem aquela percepção, Sim. Às vezes, e pega a região, mulher que está com traseiro muito acentuado, às vezes uma imagem que não está legal, que às vezes ao invés de engrandecer o trabalho, expõe o trabalho. Pouco decote também. Pouco decote. Às vezes o pessoal que está sem a camiseta, porque assim, o uniforme, o padrão, você pode ver que o ano passado a gente teve uma padronização dos uniformes, não estavam Sim. todos iguais. Então, às vezes a gente coloca uma imagem, eu sei que às vezes tem muitos voluntários, pessoas que iniciam um trabalho que às vezes não tem a camiseta, mas procura fazer de um ângulo ou de uma forma que aquilo não seja tão evidente, né? Que fica tão evidente, Sim. acaba prejudicando na hora da edição, que aí fica uma forma desequilibrada. A gente entende que às vezes tem coisas que não dá, mas trabalhar para fazer com quem filma, quem está dirigindo esse trabalho, tenha esse discernimento, entendeu? Para que isso seja feito dessa maneira. Dessa forma que ele passou, a gente consegue utilizar o trabalho, que é esse roteiro que a gente faz aqui. Quando nós vamos filmar, quando o Jonas vai filmar, a direção que os meninos têm para filmar, eles saem para filmar com um cartão que tem tantas horas. Só que assim, o máximo que chega aqui, se passar, se exceder 20 minutos, 30 minutos de um trabalho que eles foram fazer, a gente já fica meio com o pé atrás, porque fala assim, o que você filmou? Você filmou daqui até lá? Tudo? Assim, porque só foi filmado aquilo que era necessário, né? Como você disse, os pontos que era necessário para a gente conseguir fazer um bom trabalho, uma boa coleta daqueles materiais. Então, essas informações facilita bastante na hora. Aqui, o roteiro é feito, por exemplo, já tem a escrita. Se você tem dificuldade de decorar, a gente orienta os meninos, escreve e segue com o roteiro na mão. Se você tem uma pessoa que está ali, por exemplo, que nem no caso, quando ou o Jonatas vai, ou eu vou no trabalho, a gente coordena ele coordena um grupo que vai para um trabalho, eu coordeno um grupo e assim cada um vai para um trabalho específico. São vários trabalhos, não dá para ir os dois no mesmo lugar. Às vezes um vai para coordenar o trabalho. Então, já fez essa imagem? Não. Já fez isso? Não. Já fez aquilo? Já fez aquilo outro? Não. Já fez isso? E ter essa comunicação com o pastor que realiza o trabalho, com o líder que realiza o trabalho. Porque, assim, às vezes,
é feito aquela oração importante, é feito algo importante, aquele pastor vai naquele quarto orar por aquele idoso, fazer aquela imagem que daria uma imagem legal Muito e às vezes rápido. o câmera não está ciente. Sim. Então não tem esse feedback e esse acaba atrapalhando. Por quê? Porque se a pessoa tem o que vai ser feito no trabalho, ele pode seguir aquilo, claro que ele não vai filmar o tempo integral de tudo aquilo, a não ser que tenha uma necessidade, né? Que tem uma necessidade de mostrar aquele culto, que quer editar aquele culto, que quer mostrar aquela mensagem, que foi aquilo. Caso contrário, não há necessidade. São flashes, são tomadas diferentes, de pontos diferentes, de ângulos diferentes. E a maior dificuldade não está nem em fazer o trabalho todo. A maior dificuldade está em quando se coloca 2 câmeras, 3 câmeras no mesmo ambiente e a gente tem imagem da mesma pessoa, mas com ângulos diferentes. Não se usa, a gente vai escolher uma só. Então a ideia é que tenha uma pessoa aí que tenha essa visão, né? Que entenda qual que é o melhor ângulo, qual que é a melhor imagem, não está enquadrando a pessoa de uma forma adequada, um ângulo bacana, que está dando grandeza ao trabalho, que no fundo não tem uma rachadura na parede, um fio passando, uma canaleta ou algo dessa natureza que comprometa a imagem. Então, isso tudo é analisado na hora da decupagem da imagem. O ano passado, a Tamires me mostrou algumas imagens, quando ela estava decupando, o Jonas também me mostrou, falou, pastor, olha isso aqui, olha que imagem linda, mas olha isso aqui atrás, olha isso aqui, olha a mulher atrás, abaixando, não tem como nem usar. Então, são imagens muito bacanas que às vezes é feita, mas não se pensa no fundo. Então, se eu tenho ali controle daquela situação naquele momento, eu posso pedir gentilmente para aquela pessoa de trás dar licença, ou organizar aquele enquadramento para que a imagem fique adequada. Sim. Porque, assim, na hora que vai fazer, que nem vocês mostraram ano passado, ó, essa imagem aqui tá legal, mas olha aqui no fundo, olha isso, olha aquilo outro. Às vezes acaba... por exemplo, como no ano passado, a Tamires mostrou uma imagem para mim, acho que foi um trabalho, eu não vou falar a igreja, mas um trabalho que foi realizado, estava lá o pastor sendo filmado, o pastor estava orando por uma pessoa que estava com uma pessoa deficiente, com um problema, e no fundo tinha um outro pastor mascando chiclete. No momento que a gente vai colocar aquilo ali, qual que é a visão que a gente... Não que o pastor não possa mascar chiclete, mas a pessoa que está gravando teria que ter a percepção de dar um toque. Pastor, o senhor dá licença, ou isso, alguma coisa assim? Porque, assim, a imagem ficou maravilhosa, não pôde usar. Por quê? No momento do vídeo, o que eu vou olhar? Quem vai olhar? Ah, o pastor mascando chiclete no fundo. Olha lá, isso, aquilo, outro. Quer dizer, pegou uma imagem que não ficou legal. Então, é importante ter essa sensibilidade, esse discernimento quando for fazer essas imagens, ok? Tem mais algum ponto importante? Isso é importante por causa da situação que a gente teve no Natal, né? Em relação a roteiro mesmo, de seguir o trabalho. Como todas as igrejas tinham que filmar, algumas teve situações que gravaram até demais, né? E outras tinham a situação que gravou só uma cena de entregando o alimento. E foi o suficiente. Foi o suficiente. Mas tem que ter esse começo, meio e fim, né? É carregando o alimento, é pegando as pessoas que estão doando. Se for o caso que tem patrocinadores que vão doar, vai lá no local, né? Faz um take lá, grava lá, pega. Na entrega também pega. Criança brincando vai lá e pega detalhe também, né? Porque aí depois deixa um trabalho rico, né? E no caso de se a igreja tem mais câmeras e consegue ter mais pessoas para gravar, aí sim, é preciso no dia da gravação ter um diretor de cena, que ele vai ficar olhando a posição desses câmeras, vai olhar, vai coordenar o trabalho, porque aí não vai ter um problema de um câmera tá pegando a mesma coisa que o outro, sendo que um não tá vendo o outro, mas tem alguém por trás que tá observando os dois e vendo o que os dois estão fazendo, né? É o que a gente fez aqui, recente, a gente teve um trabalho que nós fizemos juntos, né? E você filmou a bispa, sim, e eu filmei o povo. Quando eu vi que você estava lá, eu não fui para sua imagem. Quer dizer, e aí, nessa hora, tem que ter um discernimento, não só de quem está filmando, o diretor, se tem um diretor ou não, mas a pessoa que está ali, no caso, tinha eu e ele, né? Quando eu vi que ele estava filmando a bispa, eu não precisava filmar ela, eu peguei o outro lado. Por quê? Porque eu sabia que ia fazer a mesma imagem. Então, naquele momento, tem aquela interação. Você tem aquela imagem dela e eu tenho aquela imagem daquele mesmo momento, mas do pessoal, né? Então, isso é importante, né? Muito importante ser analisado. E assim, como a gente faz aqui, quando a gente vai fazer um trabalho dessa natureza, que é um vídeo social, uma gravação, só para vocês entenderem como que esse feedback que a gente está tendo aqui, a gente faz aqui, né? A gente vai fazer um trabalho, um hemocentro, por exemplo. A gente senta
com quem vai filmar o trabalho, o que você vai fazer? Não, como que vai fazer? Qual que é a ideia do que vai fazer? Não, o que você vai fazer? O senhor vai gravar? O senhor vai falar? Não, hoje o senhor vai filmar? O que o senhor vai fazer? O que precisa? O que é isso? A gente já sai com o desenho do negócio na mão, entendeu? Já sai definido já o que a gente vai fazer. O que surgir à parte, pode surgir uma eventualidade no momento, na hora, e a gente está pronto. Só para enriquecer, Só né? para enriquecer. Não precisa ficar correndo atrás de material, né? Isso. Vai estar tudo... Já vai estar tudo já... A gente costuma dizer assim, a gente faz as cabeças, né, daquilo que tem que fazer, e o resto a gente aproveita. Mas assim, não é aproveitar por gravar. Por quê? Porque assim, é um armazenamento de espaço que vai ter no computador, né? Que precisa de muito armazenamento. A gente está gravando hoje em Full HD, 1920 por 1080. O consumo de espaço é assim, muito grande, fora do comum. Então, precisa ter um equilíbrio e saber coletar as imagens com responsabilidade e que mostre realmente o que precisa ser mostrado, ok? Outro ponto importante, que foi uma pergunta que nós tivemos o ano passado, assim, praticamente de alguns, né? De algumas igrejas. Então, qual igreja precisa filmar para o filme? Todas. Então, sem exceção. Todas. É necessário todas. Porque quando se está em São Paulo, ou quando se está em Prudente, quando se está em Araçatuba, quando se está em Rio Preto, as pessoas sabem que tem outras igrejas. E se existe um evento na igreja que se mostra todos os trabalhos de forma detalhada, esse evento é o dia 31, que é o filme da retrospectiva. Então, essa é uma única forma da gente conseguir mostrar de uma forma mais ampla tudo aquilo que a igreja realiza e todas as igrejas realizando o mesmo trabalho. Como o Jonatas colocou, as igrejas, acredito que os senhores tenham recebido o e-mail, o que precisa fazer, quem precisa filmar, foi do evangelismo? Sim, evangelismo. O evangelismo. Quem precisa filmar, quais igrejas precisam filmar, exceto Rio Preto, que tem uma linha de porque são as igrejas dentro de Rio Preto, que faz um trabalho só, ele está me mostrando aqui, que faz um trabalho só, né? Que aí realiza um trabalho concentrado junto com a igreja sede de Rio Preto, que aí faz um trabalho grande e um trabalho forte. Exceto isso, Catanduva, Mirassol, Tanabi, Guapiaçu, Penápolis, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Birigui, Votuporanga, Fernandópolis, precisa ter um trabalho ali, essas imagens precisam vir, né? No ano passado também teve as igrejas de fora, que foi Araçatuba, se reúne com Penápolis, com Birigui, sim, e reúnem e fazem um trabalho concentrado. Ok, mas todas as igrejas precisam ter materiais ali sendo enviados para que a gente consiga colocar aqui no filme. Então, assim, é necessário que talvez os senhores, nem todos tenham essa estrutura de equipamento para fazer isso, né? Então, nós temos, aí vai também do interesse, né, da ambição de cada um dos senhores, né, para mandar esse material. Então, vocês podem contratar alguém, ver alguém, um operador de câmera na cidade, caso os senhores não tenham câmera. Teve alguns que compraram. Tem alguns que compraram, se organizaram, ou combina com uma outra igreja que tem a câmera para fazer o job, para fazer o trabalho, como Araçatuba, sempre está ali combinando com Penápolis com Araçatuba, e assim fazendo o trabalho. Vocês podem acionar, organizar de uma forma que consigam fazer o trabalho. Porém, Araçatuba, Bauru tem câmera, Araçatuba tem câmera, Presidente Prudente tem câmera. As outras demais igrejas se organizaram. Então, organizar. Teve pastor que literalmente mandou imagem, não que a gente apoie isso, preserve isso. Então, é importante ter essa consciência e ter essa validação nossa antes de fazer o trabalho, né? Um celular. Né? Se você tem um celular com qualidade e o celular é bom, faz uma gravação em 1920 por 1080, pode ser horizontal, certinho, envia. Mas isso, por favor, né? Já vou enfatizar aqui, deixar certo, por favor, se nós não tivermos essa informação antes e não passar a orientação antes e ver também ali o modelo, a especificação do celular, a gente não vai receber esse material, não vai aceitar esse material. Porque às vezes a falta de entendimento e conhecimento faz com que, às vezes, haja aquela percepção, não, essa imagem tá boa, pera um pouquinho, deixa eu perguntar para quem sabe, ô Jonatas, eu fiz essa imagem aqui, dá uma analisada aí, vê se eu posso usar esse padrão de imagem com esse celular aqui para fazer esse trabalho. Analisa, envia para a gente ter ciência, porque às vezes quando envia o material, a informação que chega é assim, a igreja tal enviou o material.
Só que assim, às vezes a gente fica aqui relutando para não expor os senhores, para mostrar um material de qualidade, porque dependendo do material que os senhores enviarem, se a gente mostrar esse material e validar esse material, isso vai voltar para os senhores e para a gente. Então, por isso que a gente pede para ser, quando é feito um teste, enviar antes, para que a gente passe as informações e passe as direções se tá bom, se não tá. Porque às vezes... O exemplo de Penápolis, que no caso do membro que filmava para o pastor na época, não sei se ele está ainda na igreja, ele veio para São Paulo ainda, mostrou o celular dele, perguntou as especificações, como que configurava, como que filmava, como que segurava o celular direito para se filmar. E ficaram boas imagens. Se olhar, ficou melhor do que alguns que filmaram com câmera. Por pegar a direção e perguntar, né, como que faz. Gravou os testes e mandou pra gente. E ficou bom. Pedir orientação. Pedir orientação. Então, isso é importante, né? Então, só para que os senhores entendam. Então, nós falamos agora de captura de material, como capturar esse material, quais materiais precisam, quais trabalhos precisam ser gravados. Todos os trabalhos que a igreja realiza. Porém, deve ser feita uma organização e uma concentração, claro, num trabalho grande, porque a gente vai fazer trabalho de evangelismo. Tem todos os sábados. E tem trabalhos evangelismo que tem terça nas igrejas, quinta, sexta, todos os dias. A gente não vai filmar todos os trabalhos, porque haja armazenamento. Então é necessário ser feita uma organização de um trabalho grande e concentrar e fazer essas imagens para que sejam enviados para o filme. E uma coisa que a gente pede, sim, respeitosamente, se o trabalho for filmado para o filme, não utilize as imagens, não façam vídeos com essas imagens, porque assim acaba perdendo a essência daquele trabalho, aquela expectativa, aquela coisa bacana. Então procurem, trabalho para o filme, filma e nos envie, ok? Então tomem cuidado com o tamanho do material. Não adianta gravar 1 hora, 2 horas, 3 horas de um material, de um trabalho que, assim, às vezes o trabalho não foi bem organizado. Como assim, o muito não é mais a realidade, né? O muito Sim. não é mais. Então, às vezes a qualidade é baixa. E o tempo que a gente tem que ficar garimpando, decupando aquela imagem, aquele material para fazer um take, para pegar alguma coisa, assim, é absurdo. Então, faça uma coisa centrada, organizada, para que a gente consiga, de fato, utilizar o material, para que a gente consiga mostrar realmente o que os senhores estão fazendo, ok? Então, essa é uma parte, né? Outra coisa, não façam vídeos, né, desse material. E aproveitando falando de vídeo de material, todo vídeo social que for feito, vídeo social dos trabalhos que é realizado, que é feito pela igreja, primeiramente é necessário ser enviado para o Bispo Murilo, ou envia por intermédio de mim, ou pelo Diácono Jonas, que é mais fácil pelo Jonas, que vai mais rápido ainda, né? Que às vezes, dependendo da situação, demora um pouco comigo, com ele é mais rápido. Envia direto para o Jonas, é um vídeo social para aprovação, já envia direto para ele vai enviar, vai ver se aquele vídeo foi aprovado. Ele mesmo, assim, às vezes as pessoas têm uma impressão negativa. A gente às vezes faz alguma orientação ou outra para ajudar e para literalmente fazer com que o trabalho de vocês sejam bem realizado, bem filmado, de acordo com aquilo que a gente conhece até então. A gente não somos os melhores, mas a gente tem um conhecimento, a gente já tem uma vivência, a gente já tem uma experiência. Então tem coisa que a gente sabe que funciona e coisa que a gente sabe que não funciona. E a gente sabe o que a liderança do Ministério Mudança de Vida aprova, concorda e o que não concorda. Então, às vezes, a gente vai fazer algumas observações. E isso para ajudar, né? Mas não que a gente vai deixar de enviar o vídeo. Então, como já chegou o vídeo para nós, a gente já enviou o vídeo, mas a gente já orientou que o próximo teria que ser assim, 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 assim. Opa, perfeito, já falaram, já orientaram, ótimo. Envie para que seja aprovado o vídeo. Se o vídeo se os senhores quiserem que o vídeo seja postado nas redes sociais aqui de São Paulo, precisa dessa autorização. Eu quero enviar o vídeo para aprovação, mas eu quero postar na minha rede social. Perfeito, sem problema nenhum. Precisa dessa aprovação. Eu peço gentilmente para tomar esse cuidado, para que não poste nada, porque às vezes é feito algo e às vezes não tem um padrão e esse padrão sai fora e às vezes as pessoas estão vendo e não tem qualidade, não tem ali uma boa organização nisso, e isso é importante. Então todos podem fazer, porém que tenha essa autorização, essa validação. De às vezes a gente ficar pegando no pé, não é que está pegando no pé, a gente, mas vocês estão vendo detalhe em coisa que não tem detalhe. Da pessoa, por exemplo, da mulher de costas, da pessoa de frente.
É uma coisa que até nos cultos a gente pensa e tem que pensar nisso sempre. E o que aquela pessoa que está de fora, de maldosa, vai ver e vai interpretar, entendeu? Igual uma arte. Se uma arte, como a bispa mesmo já falou em áudio, uma arte que ela não foi aprovada por ela, que tem alguma coisa que não ficou bacana, o que a pessoa vai interpretar? A gente não está pensando nas nossas pessoas, os nossos membros, que o povo conhece o nosso trabalho, mas a gente está pensando nas pessoas de fora, que vão ver maldade naquilo, que vão interpretar de outra forma e, querendo ou não, a gente tem que engrandecer o trabalho e cobrir o trabalho que a bispa faz. Falando em arte, né, as artes também tem que ter um padrão, segue o padrão que já foi direcionado, né, tomar cuidado. Fotos, a gente tem assim, a gente não é perfeito, a gente às vezes também erra em fotos, né, mas assim, a gente tem lutado com todas as forças para não postar. Às vezes posta foto, tirou a foto, já posta rápido imediatamente. Não, a gente faz uma triagem, faz um filtro, um confere, o outro vê para ver, olha, é isso, tá bacana, essa aqui não, eu gostei dessa, essa aqui, olha, tem isso, aquilo. E a gente vai chegando num consenso que às vezes mostrar aquilo não é legal, então a gente tira a foto. Então, Toda a filmagem, né? Se mostra a grandeza, se tem cabo na parede passado, se tem coisa que não tá limpa. Não é legal expor. Então, tudo isso, cadeira vazia, igreja às vezes está vazia, às vezes tira foto durante a semana. E por que a gente não tira foto durante a semana na igreja? Tem gente na igreja? Tem. Fica legal tirar foto? Fica. Só que assim, às vezes diminui, porque domingo tem muita gente, a primeira semana não tem. Qual que é a intenção e qual que é o objetivo? Nós aqui, pra gente não funciona. Por essa questão. Não fica legal. Então, não tiramos durante a semana foto. Se for tirar foto durante a semana, se os senhores quiserem tirar, sem problema nenhum, os senhores podem tirar. Só que faça um filtro e faça algo ali bem organizado para que não exponha, porque às vezes não tem a mesma quantidade que tem no domingo. Não diminui o trabalho. Entendeu? Então, às vezes acaba não tendo muita vantagem, né, em relação a tirar foto dessa forma. Tomar cuidado com a foto do pastor, da pastora, da forma que é pego essa foto, enquadramento, posicionamento, gente na igreja. Pegar, se às vezes na tua igreja vem um artista, uma pessoa importante, não tire foto dessa pessoa, não coloque foto dessa pessoa, não filme essa pessoa. Porque assim, se você quer afastar essa pessoa, que ela não volte mais, só você colocar uma foto dela lá, você expor ela lá. Se a pessoa quiser, ela vai tirar uma foto, ela vai fazer, ok. Caso contrário, a gente não faz, porque parece que assim, veio o cara tal na minha igreja, eu vou expor. Não, pera um pouquinho. Às vezes, a pessoa quer estar na igreja, às vezes aquela exposição acaba afastando a pessoa de não vir para a igreja, né? Então, isso é importante ser analisado, ser pensado, para não ter esse tipo de problema. Foto fora, trabalhos fora, é a mesma coisa como nós falamos do vídeo agora. Uma organização, uma linha, começo, meio e fim. A gente tem muitos trabalhos que a gente faz aqui em São Paulo com o celular, como eu disse para vocês, um celular de qualidade. Tira foto, às vezes vocês nem percebem que as fotos é de celular, né? Foto com qualidade. Então tem que ter esse discernimento, essa nobreza de detalhes para mostrar isso, ok? Então eu fecho essa parte sobre captura de material, quem deve enviar material, vídeo social, sobre as artes, né? Sobre a liberação dos vídeos que podem ser feitos e vídeos que não podem ser feitos, que é o vídeo do filme, vídeo de gravação para o filme. Não façam vídeos, enviem para São Paulo e assim a gente vai organizar dessa forma para que o material seja enviado. Eu peço gentilmente para que os senhores respeitem os prazos, porque quando a gente envia os e-mails para os senhores, só para os senhores terem ciência, a liderança também tem ciência desse prazo. E se esse material não é enviado no prazo, ou se não é dado uma justificativa cabível por que aquele material não foi enviado naquele prazo, isso não fica legal para a igreja. É passado o relatório. É passado o relatório. Então é importante que a gente tenha, por isso que a gente envia com antecedência, se há uma necessidade, como ano passado, a pastora Cibele ligou para você, falou, Jonatas, eu não posso, porque o bispo acho que tinha um trabalho, não sei se era, acho que a Flávia Bueno, alguma coisa que ia fazer. Espera mais um pouco, tal. Perfeito. Avisou, né? Foi avisado, estava ciente, tranquilo, foi avisado. Quando é avisado, não tem problema, entendeu? A gente, organiza, ajusta. Quando não tem essa comunicação, não há um retorno, a gente não vai ficar ligando ou perguntando ou pedindo, pelo amor de Deus, uma informação. A gente vai passar o relatório que a gente tem. Então, é importante que tenha essa ciência de como que isso funciona, ok? E no caso desse ano de todos, né, que vão ter que passar o relatório, porque todos vão ter que filmar. Todos.
Então, e assim, se o senhor hoje está em Catanduva, amanhã vai estar em Araçatuba, ou qualquer lugar que muda muito, né, normal isso, né, esse padrão é para todos. Então, se você estiver em Araçatuba, em Catanduva, é a mesma linha. Então, você tem que saber que isso tem que ter uma direção, uma organização em cima disso. As formas de envio, né? As formas de envio, todo o material que vocês enviam, o Diácono Jonatas envia, né, todo ano um e-mail específico. Esse ano ele já colocou o e-mail, todo ano é um ano diferente, retrommv2020@gmail.com. Esse é do filme. Esse é do filme. Material para o filme deve ser enviados todo nesse e-mail, apenas nesse e-mail, respeitando os padrões, né, que foi especificado lá no e-mail, né? Tem um padrão de vídeo e com essas orientações que eu acabei de passar agora, né, do filme. Não adianta enviar para mim, porque se enviar para mim, às vezes eu não vejo. Quando é alguma coisa que eu estou esperando, alguma coisa que eu sei que eu recebo periodicamente, por exemplo, eu recebo periodicamente um e-mail da obreira de Rio Preto, que é a Larissa, que me envia, então, e da Angélica. Então, constantemente eu estou atento aos e-mails delas, porque é um material que eu espero delas. Agora, se uma outra igreja enviar um material que talvez eu não esteja esperando, às vezes aquele e-mail fica lá e às vezes você envia na conta no e-transfer free e tem o período de 7 dias, às vezes eu nem vejo. Entendeu? Então, se eu estou esperando o material, certamente eu vou esperar e vou verificar. Caso contrário, eu não vejo. Aconteceu muito no ano passado. Aconteceu mandar no meu e-mail, mandar no e-mail do senhor. Muito. E às vezes passou. Né? E passou, e teve alguns que mandou e-mail e estava expirando o prazo, a pessoa tinha excluído o computador, eu tive que vir para cá correndo para baixar o arquivo, para salvar, para não perder. Sim. E isso é assim, de uma certa forma, é negativo. Então, envie somente nesses e-mails. Aí, falando de envio, testemunhos. Testemunhos, tem um e-mail específico para os testemunhos, né? Qual que é? Testemunhos.estudiommv@gmail.com. Testemunho só deve ser enviado nesse e-mail, ok? Testemunho deve ser enviado nesse e-mail. Com declaração. Vamos pegar as folhas, né, para explicar e mostrar para os senhores. Sobre a forma de envio dos testemunhos, já mencionei aqui, envio pelo e-mail. Nós só vamos receber testemunhos que estiverem com as suas receptivas declarações assinada pelas pessoas e com as testemunhas de uma forma organizada. E uma coisa importante, para os senhores terem noção, às vezes as pessoas mandam aqui escrito algo e às vezes nós tiramos foto e mandamos para ela. A pessoa que escreveu não sabe o que ela escreveu. Você lembra disso? Sim. O que você escreveu? Foi você que escreveu? Sim, foi eu. Mas aí tem que ligar para a pessoa. Então tem que estar legível. Porque já teve vezes a gente colocar aqui, a gente recebe os nomes. Se ele recebe o nome, ele coloca o nome, eu vou lá e publico o testemunho, eu vou colocar com o nome que ele colocou, eu não faço alteração. A gente tem o cuidado de colocar o acento e não colocar o acento do jeito que veio. Já teve vezes a pessoa deu ter que trocar aqui de emergência porque a pessoa estava casada com outro e com o outro, que aí o atual viu que estava o nome. Sim. E veio pra gente assim. Então, tomem cuidado com isso é muito importante, tá? E declaração não deve ser impressa em rascunho, ela deve ser impressa em uma folha normal, é um documento, tá? Declaração de testemunho é um documento. É importante que tenham essa ciência, ok? É um documento, não pode ser feito em rascunho. Colocando as datas, colocando certinho, enviando as fotos, né, referente àquele testemunho. E nós vamos aceitar os testemunhos que tenham um padrão e uma organização dessa forma que está aqui, ó. Eu vou colocar, a gente vai colocar na imagem, eu estou mostrando aqui agora, não sei se dá para vocês verem, aí, né, como que está a forma que é organizado os testemunhos aqui em São Paulo, ó. Testemunho do mês, a numeração do testemunho que está na guia, na folha, a gente coloca uma numeração, né? Aqui tem uma numeração, né, que bate com a declaração de testemunho que está aqui, né, que bate com o que está aqui, para ficar mais fácil a identificação, porque às vezes vem lá, por exemplo, 200 testemunhos, né? E qual o nome de testemunho? Quantos testemunhos pegaram? Quantos testemunhos foram colhidos? Aqui tem tudo declarado certinho, o número da declaração, a data que foi pego, o nome da pessoa e o telefone da pessoa para que a gente tenha um controle, né? E aí no final tem um resumo aqui. Se vocês quiserem, eu posso fornecer uma cópia para vocês desse material aqui. Esse aqui é de São Paulo. Esse aqui, Rio Preto nos envia.
né? De tempo em tempo eles estão nos enviando. Eles nos enviam e tem aqui até o dia, né? As especificações do dia certinho, o telefone e se tem alguma observação. Às vezes tem alguma observação aqui, né? Já fica mais fácil. Então, se a partir de agora, se a gente não receber o testemunho com as declarações da forma adequada, como nós estamos orientando, nós não iremos receber testemunhos. Nós não iremos considerar os testemunhos, ok? Nós não iremos considerar os testemunhos. Então é importante que tenha isso para que a gente tenha isso gravado e os senhores tenham essa ciência para que esteja tudo organizado, ok? Lembrando, eu enviei o testemunho, enviei vários testemunhos. Quando o meu testemunho vai para o ar? Quando o meu testemunho é editado? Os testemunhos são editados toda terça-feira pelo Jonatas que recebe o material, separa o material, ele tem um prazo de terça, quarta, para esse testemunho ser assistido na quinta-feira. Dependendo da quantidade de testemunhos que forem enviados, não dá tempo de fazer uma organização do testemunho, fazer o download do testemunho e enviar o testemunho para edição. Às vezes isso vai para uma outra semana, de acordo com a programação de edição que nós temos aqui, ok? E é importante que entenda. Então, eu enviei o testemunho na quarta. Às vezes o testemunho não deu tempo de chegar, de baixar. Então, se é um testemunho importante, é um testemunho que tem peso, liga para o Jonatas, explica para ele, fala que ele vai organizar isso para que isso saia antes ou que isso seja direcionado de uma forma mais rápida. Porque senão a gente vai respeitar o cronograma que nós temos. Então, às vezes a gente tem 60 testemunhos, como já tive. O ano passado teve uma época que você mandou 82 testemunhos, ou quase 82 testemunhos. Eu programei e eu estava programando 3 por dia e programava para entrar alguns no Facebook e alguns no YouTube para não ficar aquela maçaroca de postagens. E foram entrando testemunhos, né? E a gente conseguiu sair rápido com esses testemunhos, mas tinha testemunhos que estavam longe. Então, é importante que a pessoa seja orientada, que não dê à pessoa uma data, um prazo, né? Como alguns já aconteceu recente, de falar para a pessoa, pegou testemunho numa semana, falar que ia entrar na outra semana e a pessoa ficar ali no pastor. Não, o testemunho foi enviado, o testemunho está em edição, quando o testemunho for liberado para postagem, eles vão avisar e a gente vai ter descondições de testemunho. Se o testemunho não tiver dentro dos padrões, nós vamos avisar. Porém, respeitem, né, o enquadramento, a postura da pessoa, do pastor. Se no fundo tem, isso já é falado há décadas, né? Mas vamos falar de novo. No fundo, se tem algum objeto, se tem alguma coisa no fundo. Se for pegar um testemunho sentado, tome cuidado, porque às vezes mostra a parte, mostra a barriga do pastor, mostra alguma posição... Como pegar em pé, né? Pegar em pé, é um padrão. Se tiver banner no fundo, olha se o banner fica amassado, se a iluminação é ruim, se está escuro, né? E tudo isso deve ser analisado, né? Por exemplo, imagem para testemunho, ela deve ser na reta da pessoa, né? A câmera está aqui, né? E a câmera está aqui está a pessoa. A imagem da câmera tem que estar rente. Se a imagem da câmera está assim, pegando assim, ou pegando assim, a imagem não está boa. Claro que às vezes fala assim, mas o altar, mas é isso, é aquilo. Dependendo da sua condição, tenta organizar da melhor forma que consiga chegar mais próximo daquilo, porque senão fica feio. Literalmente fica feio. Pega posição, pega jeito, pega uma forma que não fica legal, não fica apresentável aquilo. Então é importante pensar nisso, entendeu? Pensar nisso, porque depois o testemunho é bom, como já aconteceu. Testemunho bom e pegar o obreiro atrás, e às vezes o obreiro o pastor não viu, o obreiro tá lá coçando o nariz, e o que eu faço com um testemunho desse? Eu não mando um testemunho desse, eu não posso. E os senhores têm que ver se esse testemunho está adequado ou não, está bacana ou não para enviar, porque às vezes nós vamos chegar aqui, nós não vamos mandar um testemunho desse, porque se a gente mandar um testemunho desse, pode ser que o senhor seja prejudicado, porque vai falar assim, o Diego não viu, né? O Diego tá lá. Ele viu, pegou esse testemunho, ele não viu? Como que ele deixa enviar um testemunho desse para mim? Como que pode enviar um testemunho desse para mim? Por quê? Porque o fundo não tá legal, a pessoa tá deixada, o cabelo da pessoa tá desorganizado, a maquiagem tá zoada, ou alguma coisa tá fora. Então precisa ter esse discernimento. Por isso que a gente tem aqui, por exemplo, vai pegar testemunho, tem um homem e uma mulher. Então se é uma mulher, ela percebeu, a gente não fala aqui, a gente orienta, elas já foram orientadas. Então chega lá, não, vem cá, vamos passar uma maquiagemzinha, vem cá, sabe, de uma forma sutil, tal, tenta acertar para que aquilo
aquilo fique legal. Porque talvez a pessoa não tem, né? Talvez a pessoa ache normal, né? Mas é ruim, expõe a imagem dela, né? O cabelo bem organizado, né? Enfim, tanto o homem quanto a mulher. Já teve casos de pegar testemunho, o pastor não ter esse discernimento, o senhor que estava lá é um senhor simples, né? Mas estava com o botão da camisa todo aberto, o peito todo arregalado. Como que eu coloco uma imagem daquela? Não tem como usar, não dá. Ah, mas como que eu vou falar? Falando. Senhor, o senhor pode fechar, não vai ficar legal na imagem. Ter essa percepção e ter essa noção do que está sendo enviado. Testemunho. Se o senhor vai pegar testemunho na sua igreja, se o senhor não tem uma câmera, não tem a qualidade de um áudio decente, não pega o testemunho. Por quê? O testemunho vai chegar e ele vai voltar. Porque se não tiver legal, a gente não pode aceitar esse testemunho porque não segue um padrão. Entendeu? Se não tem uma câmera adequada, não tem um perfil, não tem uma linha, quer fazer isso, faça os testes como sempre tem que ser feito. Vai pegar testemunho, vai colocar uma pessoa nova para pegar testemunho, um obreiro novo para pegar testemunho. A gente sempre passou isso já foi é antigo isso já. Faz um teste, envia o teste para São Paulo, o teste vai ser analisado, né, de acordo com o aval do pastor, é claro, e nós vamos analisar e essa pessoa vai ser ou aprovada ou não para fazer isso. Entendeu? Não coloca qualquer um para pegar o testemunho, porque pode ser que você pega 10 testemunhos, como já ocorreu, e a pessoa não estava apta para pegar o testemunho, os 10 testemunhos foram ali congelados. Jogava o teste com o obreiro, né, se for o caso, para não... Como a gente faz aqui. Senão a pessoa que pegou também não vai querer pegar de volta. Não vai, né? Vai ficar desagradado. Por que não foi bom? Por que não aprovou? Ah, por que isso? Por que aquilo? Até você mostrar isso já criou uma situação desagradável, né, expondo, né, e fica ruim, fica chato. Então, isso é importante. Vai pegar testemunho, tem que ter ali uma pessoa que já esteja aprovada para fazer esse testemunho, respeitando todos os padrões. Cuidado com o que fala, a forma que fala, a linguagem do que fala, a expressão que usa. Isso tudo é muito importante, porque é a visão do ministério. Nós temos pessoas que vêm de fora para dar testemunhos, como tem aquela senhora de Brasília, me fugiu o nome dela, que é dona de um negócio de festa. A mulher vem na igreja, ela só tem o sotaque dela, mas o que a mulher fala, você sabe que a mulher é da igreja. A expressão, o jeito, a linguagem, sabe que a mulher é da igreja. Então isso é muito importante, que às vezes coloca um obreiro para pegar, alguém para pegar, e às vezes, né, vai falar de onde que é, que igreja que é esse obreiro. Tem que assistir os testemunhos daqui, né? Vai pegar o padrão das perguntas, de como que se pergunta, como que era a sua vida antes de chegar no Ministério de Vida, como que está agora. A pergunta que tem que fixar, esse é o melhor ano da sua vida, não importa se é no começo, no final, no meio do ano. Essa é uma pergunta que tem que estar padrão também. Esse tem sido o melhor ano da sua vida? Fala o ano também específico, 2020, 2021 é o melhor ano da sua vida até então. Isso é muito importante nas perguntas, né? O que o Ministério de Mudança de Vida representa na vida do senhor, da senhora. Perguntas como, tem valido a pena a gente não falar mais, que ficou muito clichê, tem valido a pena? A pessoa já está falando que teve uma mudança que... É lógico que valeu a pena para ela, né? Então não precisa você perguntar o que ela acabou de falar. Isso se corta muito. A pessoa acabou de responder, aí você pergunta, então você conquistou isso, isso e isso. Mas a pessoa já falou tudo isso, então não precisa repetir o que ela falou. Que isso daí é cortado também na edição. E assim, uma coisa que às vezes é negativa, às vezes precisa organizar, né? Isso. Porque às vezes a igreja tem testemunho e o pastor não pega o testemunho, porque o pastor realmente tem um atendimento, tem isso, tem aquilo. Preparar uma pessoa e, como eu disse, enviar o teste para ver se... Porque às vezes você acaba perdendo. Tem uma câmera na igreja, o senhor pode usar essa câmera para fazer testemunho. Então, preparar alguém, deixar alguém, para que fique responsável de coletar esse testemunho, até mesmo a esposa do pastor ou alguém que tenha o aval dele. Porque às vezes a igreja é bacana, tem câmera, tem testemunho e não vem, como teve igrejas. Teve uma situação alguns anos atrás de uma determinada igreja que pediu uma câmera, nós enviamos a câmera ficou 9 meses sem ligar. O pastor chegou e falou, olha, eu preciso trocar a bateria porque eu vou precisar usar a câmera. E aí eu falei assim, mas o senhor nunca usou? Eu falei, não, nunca usou, ficou parada. Voltou a câmera para cá. Por quê? Porque não pode. Entendeu? Então, se tem um equipamento, tem uma câmera, precisa ser utilizado. Sim. Com responsabilidade, é claro. Mas que tem uma organização em cima disso. Tirando o Rio Preto, que tem condição de pegar testemunho durante o culto, as demais tem que pegar após o culto. Ou antes do culto, mas não durante a reunião do culto. Tirando a sede de Rio Preto, que tem condição hoje de pegar.
assim, e fazendo esse adendo, falando em sede de Rio Preto, que às vezes o pessoal confunde, por que pega em cima do altar, no culto eu não posso pegar? Vamos explicar isso para que fique claro, para que todos entendam. Né? O Bispo Maurílio já pega o testemunho já há muitos anos naquele padrão. Sim. E ele se adaptou e ele tem uma câmera em cima que tem condições de ele fazer a captação e fica no padrão na linha. Fica no padrão. Né? Tanto é que troca o microfone na hora Troca de pegar, na hora de o pegar. bastão. Então, se vocês não têm esse recurso, não adianta querer inventar, porque já aconteceu de igreja tentar fazer essa mesma coisa, mexer na mesa, Vem colocar reverb, o áudio, vem da reverb, nave. o zoom, o hammer de áudio. Zzz. Gente, a gente não consegue corrigir isso. Às vezes o testemunho é bom. Então, se não tem esse padrão, essa linha, todos esses requisitos, não faça. Pega no chão. Entendeu? Pega no chão. Se você quer pegar um testemunho só para a igreja, ok, tá só para a igreja. E outra coisa, testemunhos que for colhidos no altar, seja gravado com um celular pelo pastor ou gravado com uma câmera e ser postado sem autorização, não se pode postar. Ok? Não se posta, não façam isso. Então, pegou um testemunho, o senhor está lá na sua igreja. Um exemplo, estou numa igreja em São Paulo. Eu tô lá, tá lá o Bispo Pedroso fazendo culto. O Bispo Pedroso pegou o testemunho em cima do altar, a gente gravou o testemunho aqui, testemunho bacana, ele vai lá, posta. Se o testemunho não passar pela edição, passar pelos critérios, pela forma que foi feita, passar da forma certinho, não se pode postar esse testemunho. Isso, literalmente, os senhores acabam tendo um problema com isso aí. Entendeu? Não se usam testemunhos sem autorização, sem literalmente seguir os padrões, declaração e esse testemunho passar por São Paulo. Esse testemunho não passa por outro lugar, ele tem que passar por aqui. Entendeu? Que é feito essa triagem, que é feita essa edição, que é feita essa separação e que é autorizado pela liderança. Entendeu? Então, não tem um testemunho que pode ser validado sem autorização da liderança. Sim. Isso não pode, ok? Como eu citei para os senhores, vídeo social, a mesma coisa, ok? Vídeo social, a mesma coisa. Então, é importante seguir essas direções para não ter dor de cabeça depois, porque depois acaba tendo que tirar o testemunho, tem que dar uma justificativa para a pessoa, por que tirou, estava tão bonito, não sei o que. Às vezes estava bonito. Só que assim, a gente segue uma direção, Sim. A gente tem que respeitar essa direção. A declaração de imagem, o que precisa gravar. Uma coisa importante aqui, que eu vou colocar aqui já para finalizar o vídeo, criação de perfil em redes sociais. Né? Isso já foi falado, a gente só está reforçando para gravar, ficar documentado isso. Né? Posso criar perfil em rede social? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn ou tantas outras redes que tem por aí, canal no YouTube. Seguinte, tudo que for criado fora daquilo que já tem sido dado uma direção, não é validado, não é aprovado pela liderança. Então é preciso, o senhor vai criar um Instagram, como já tem muitas igrejas que nós criamos, já está em uso, né? O Instagram tem que ter o aval, quem tem que ter, essa senha tem que ser enviada para São Paulo. Primeiro, para criar, tem que ter autorização do Bispo Murilo. Eu tenho que ter um e-mail do Bispo Murilo validando a criação desse canal, desse perfil e dessa rede social. Mas, vamos lá. Todas as igrejas têm o perfil do Facebook. Todas as igrejas têm a página. Todas as igrejas, todas as igrejas têm o do Instagram, que é usado para isso. Então, nós vemos que não há necessidade de criar mais um. Porque, assim... Dá dor de cabeça pra gente alimentar as redes sociais aqui? Muito. Uma. Muito. E duas. Imagine o senhor aí, que às vezes tem tantas questões. Então, quanto mais alimentar, pior é. E material que é feito pela igreja, trabalho que é feito pela igreja, não poste primeiro na página, no perfil do senhor, depois compartilha com o da igreja. Primeiro coloca no da igreja. E do senhor, o senhor compartilha. O senhor compartilha, o senhor pega do da igreja para lá, pro do senhor. Não coloca no seu primeiro e depois no perfil da igreja. Entendeu? Porque às vezes teve alguns que, não mais, né? Espero que da última semana que eu vi não estava, mas às vezes a página, a capa não muda, né? A página principal da igreja não muda, mas a do pastor mudou. Sim. Entendeu? Às vezes a foto do culto tá no perfil do pastor, mas no da igreja não tá. Entendeu? Então, às vezes isso destona. Então, representa, tem que ter isso. Por quê? Porque o senhor certamente não vai ficar para sempre nessa igreja. Daqui a pouco o senhor vai para uma igreja maior, vai para uma outra igreja, e aquela página que é da igreja, ela precisa ser alimentada para que o outro pastor que chegue, ele tenha condições de dar continuidade ao trabalho. Porque senão fica abandonada. Segue o padrão, né? Segue o padrão.
entendeu? Segue o padrão. E outra coisa, for transferido de igreja, já passa as informações para o pastor atual, porque às vezes acontece de não passar as informações, e às vezes a gente sabe de uma mudança, às vezes a gente não sabe. Se a gente não sabe de uma mudança, a gente vai ficar sabendo depois. Aí depois, dependendo da situação, aquela pessoa tem acesso à página, e isso, ou o pastor não tem, e isso é importante ser analisado antes. Então, sobre criação, YouTube, o que o senhor pensa? Eu vou colocar agora aqui como alguém perguntou para mim. Então, eu vou dar a resposta, o bispo, o pastor que está assistindo esse vídeo, vai saber que ele fez essa pergunta, eu não vou colocar o nome dele aqui. Mas perguntou assim para mim, o que o senhor acha de eu criar um canal do YouTube para minha igreja? Eu falei, eu acho que não é interessante. Por que o senhor acha que não é interessante? Por quê? Porque, primeiro, se o seu objetivo é evangelização, primeiro, o Facebook, ele é melhor do que o YouTube. Sim, propaga mais rápido. Propaga mais rápido. Entendeu? Ele vai mais rápido, você consegue atingir o resultado mais rápido. Tem o Instagram. O Instagram ainda melhora, dependendo do fluxo, ainda mais, né? O YouTube, por que a gente tem canal do YouTube? Porque a gente já tem um bom tempo e a Bispa é criadora de conteúdo e todos os dias, à meia-noite, entra o programa da Bispa. Meia-noite 15, entra o programa da Bispa, entra o programa do Bispo Murilo, entra o programa do Bispo Maurílio, entra os testemunhos, entra os cultos da Bispa são colocados lá, né? O canal tem uma representatividade diferente do que um canal de uma igreja que vai ter praticamente conteúdos. Mas eu quero soltar chamada, eu quero soltar vinheta. Não, conteúdo isolado, né? É um conteúdo isolado. E quantas vezes a gente vê o conteúdo que está lá só no YouTube, eu não tenho acesso. Por exemplo, você é Penápolis, está lá Birigui, não tem acesso, não vê, porque está no YouTube. Às vezes não está inscrito no canal, não recebe aquilo. Sim. No Facebook não, está tudo interligado. Quando você posta lá, o nosso pessoal vai ver, vai ter aquela interação, aquela dinâmica. Então, o conteúdo do YouTube, eu não vejo relevante, não vejo é só dor de cabeça, né? Para você alimentar aquilo. Às vezes os vídeos curtinhos, como às vezes nós vemos. Às vezes é postado vídeo em alguns canais de YouTube, não tem visualização. Qual o objetivo? Não sei. É tempo, é investimento, é isso, é aquilo, é tudo aquilo para manter aquilo e acaba não tendo resultado. No Facebook é mais rápido, entendeu? É mais rápido. Isso é comprovado, que uma boa parte das pessoas passam mais tempo no Facebook, no Instagram do que no YouTube. YouTube é para um povo que já está fidelizado, é um canal. A pessoa quer assistir, sabe que todo dia vai entrar o programa, sabe que todo dia, se o senhor não tem conteúdo para ser postado todos os dias, alimentado todos os dias, eu não vejo o porquê ter um canal do YouTube. Que vê o YouTube como um canal de TV. Isso. Eu não vejo. Vem um canal de TV. Eu vejo. Conteúdo eu não vou assistir, né? E outra, olha a dor de cabeça que dá, o trabalho que dá para fazer e para manter. Eu não vejo relevante e interessante isso. Isso eu estou colocando minha posição, posição dele. Porém, nós não validamos nem sim, nem não. Não somos nós que falamos, pode fazer, não pode fazer. Quem faz essa liberação é o Bispo Murilo. Porém, é uma opinião minha e uma opinião dele em relação a isso. Eu não criaria, porque se eu quero divulgar um canal, eu vou divulgar o canal da igreja, que tem muito mais relevância, tem muito mais conteúdo, tá recheado de conteúdos lá, tem vídeo de todos os trabalhos, tem vídeo de todas as igrejas, tem trabalho social. Eu uso ainda o da Bispa como um gancho para o meu trabalho, né? Entendeu? Então, eu não criaria, né, para ter mais trabalho, né? E às vezes o senhor não tem gente, às vezes acaba tendo o senhor ou a esposa, né? E aí... Ele faz um vídeo a cada um mês, não tem credibilidade, né? O que pega tanto é isso. Então isso é muito importante. Eu penso que são algumas informações que a gente está passando aqui que vai facilitar e que vai ajudar muito a vida dos senhores. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é importante a gente gravar isso, porque às vezes são perguntas que são feitas assim que esse vídeo já vai esclarecer, né? Se alguma coisa passou e a gente não teve essa informação, não fique esperando, né, para ligar, para perguntar. Nós estamos à disposição. Tem coisas que nós temos o aval para já dar a vocês uma resposta. Aquilo que nós não temos, nós vamos buscar dos nossos superiores uma direção para passar para os senhores, né? Porém, nós temos uma vivência aqui com muito mais ampla. Praticamente o nosso tempo todo está recheado disso. Nós vivemos o tempo todo para isso. Então, nós temos uma certa experiência para lidar com esses assuntos. Então, para a gente entender e ajudar, orientar, é muito mais rápido, é muito mais prático. Então, nós estamos aqui à disposição. Se for comprar algum equipamento, alguma câmera,
procure uma orientação, não compre câmera sem uma direção. Recente teve o Bispo Tenir, que estava em Bauru, ele ligou, né, perguntando, ele apresentou uma câmera, perguntando se aquela câmera era adequada para comprar ou não, e aí a gente colocou uma outra câmera para ele comprar, ele simplesmente foi lá, não, realmente, tal, foi lá e comprou outra câmera. Se ele tivesse comprado aquela câmera anterior, ele não teria condições de fazer o que aquela câmera está sendo feita com ela agora. Vídeo, áudio, captação de áudio, de vídeo, foto, consegue usar de uma forma dinâmica. Então, às vezes, compra um equipamento sem a direção, como já teve caso de uma igreja específica, né, que o pastor comprou, e a câmera não pôde se usar o áudio, e aí pagou pela câmera um valor caro, se tivesse pago R$300 a mais, teria comprado uma câmera que faria... E só dá para usar para foto. Só dá para usar para foto. Então, procura uma orientação. A gente, como eu estou dizendo aqui, nós não somos os melhores dos melhores, mas a gente tem uma experiência que pode ajudar. O importante deles também é formar as pessoas que vão fazer aquilo da área, né? Porque, no caso, se é o pastor que está na igreja que realiza as filmagens, já é algo que é um problema. Porque negativo, ele precisa aparecer na imagem. E ele não está aparecendo. E outra porque no dia de amanhã ele vai para outra igreja. E aí a igreja vai ficar sem gente que filma. Então, se preparar algum obreiro, né? Um ou dois, igual, no caso, o próprio Bistenir colocou a equipe dele, pediu para vir para São Paulo para passar uma semana com a gente para aprender, né? Isso também é interessante. Se ele tiver as pessoas que querem participar da área da mídia lá na igreja dele, se parar uma semana para eles virem aqui passar... Até quem pega testemunhos tem a dificuldade de pegar, a gente simula testemunho, ensina como que pega, como que grava. Que teve o caso, a gente veio aqui, a gente fez toda uma semana. Então, é importante isso, porque facilita o senhor. É a igreja do senhor que vai mostrar. E quanto mais tiver conteúdo do senhor, da sua igreja aí, mais relevância vai ter para a igreja. Vai mostrar, vai trazer mais pessoas para a igreja. Traz pessoas para a igreja. Então, e assim, às vezes você tem aquela preocupação, mas eu tenho alguém na igreja, mas não sabe. A quantidade de... as pessoas que trabalham com a gente, nenhuma delas sabia. Entendeu? E nem nós mesmos tínhamos experiências, né? Foi na raça, foi forçando e a gente foi chegando onde que tinha que chegar, né? E tem falhas? Tem. A gente está lá, a pessoa está disposta, a gente vai ajudar, vai ensinar com o que sabe. Tem uma pessoa que está disponível, a pessoa quer fazer, organiza, veja com o Bispo Tenir, veja com o Bispo Murilo, para essa pessoa vir para São Paulo, para passar um dia, 2, com a gente aqui, tendo algumas rotinas, algumas experiências em relação a isso. Se tiver equipamento, traga o equipamento para a gente orientar essa pessoa. Se é uma, se é 2 pessoas, a gente tem esse tempo, claro, organizando com antecedência, para a gente ter um tempo, para gastar um tempo com essa pessoa, para que a gente consiga fazer um trabalho bacana, né? Porque a ideia esse ano, o filme desse ano ele tem que ser superior ao ano passado, assim, de uma forma gigantesca. Então, para isso, nós contamos com o apoio dos senhores com todas essas direções, tanto em testemunho, tanto em vídeo social, tanto em mostrando as fotos dos trabalhos, de tudo. A ideia é que não tenha contraste, né, no filme, né? Padrão. A qualidade de a outra tem uma qualidade baixa, a outra tem uma qualidade top, o outro já está lá embaixo, tem que estar no mesmo nível. Mesmo nível, mesmo padrão. Então, nós contamos aí com o apoio dos senhores e os senhores podem contar com o nosso apoio. Nós estamos aqui à disposição para ajudar, para esclarecer aquilo que tiver ali dentro das nossas condições, nós vamos fazer. Como nós não limitamos em nada. Às vezes nós passamos ali algumas horas no telefone com alguns, orientando, explicando, manda vídeo, testa vídeo, faz isso, faz aquilo, para chegar dentro de um padrão, ok? Qualquer coisa os senhores podem entrar em contato comigo ou com o Jonatas, comigo ou com ele, tanto faz, a gente, dentro desses assuntos, tanto eu quanto ele estamos aptos para ajudar, entendeu? Aí você vai ver com quem você quer falar, ou no tempo que pode falar, que consegue falar também, porque às vezes alguns dos senhores entram em contato com ele e falam, pastor, não vou poder ver agora, o senhor vê para mim, às vezes eu mando alguém para mim, Jonatas, você vê para mim, às vezes se é um assunto que eu tenho um pouco mais de expertise, ele passa para mim, se é um assunto que eu sei que ele tem mais, por exemplo, testemunho mesmo, algumas coisas de testemunhos, eu pego o testemunho, eu faço as mesmas coisas que ele faz, mas algumas coisas, ele edita o testemunho, então ele vai saber falar, talvez, melhor para o senhor do que eu, o que realmente ali vai ter relevância, o que não vai ter relevância, como aqui. Por exemplo, eu pego testemunho, às vezes ele fala, pastor, isso aqui assim, isso aqui, olha, fala isso aqui, olha, isso aqui não foi legal. Eu ouço isso também, entendeu? E é importante ter essa abertura para ouvir, porque é assim que a gente consegue chegar no padrão. Porque talvez, por exemplo, eu tô ali pegando, eu não vejo. Você que tá lá editando, você tá vendo, que você já voltou aquilo, você já viu, aquela expressão não ficou legal, talvez eu já repeti aquela pergunta algumas vezes. Em quem tá falando não tem esse discernimento. Então, é importante perguntar, né? Para que a gente consiga
chegar em resultados aí grandiosos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.